Estão todos bem? Maravilha. Shalom, shalom, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite, mais um tempo de aprendizado nessa escola de princípios, nessa temporada em que a gente está estudando os evangelhos. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Eu convido vocês a fecharem seus olhos para nós orarmos e agradecermos ao Pai por esse momento e por esse tempo aqui na presença dele. Pai amado, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por esse tempo, Senhor. Te agradecemos porque tu estás conosco. Te agradecemos, Senhor, porque tu és o nosso pastor. O teu bordão, o teu cajado nos sustentam, nos confortam, nos consolam, nos guiam. O Senhor está conosco, Senhor. Tu és a nossa rocha, Senhor Deus. Tu és a nossa força. E nós te louvamos, Senhor Deus, porque apesar da tua grandeza, apesar, Senhor Deus, da tua majestade, o Senhor olha por cada um de nós. E o Senhor manifesta e revela o seu amor a cada um de nós. E isso é grande demais para nós, Pai. Isso é grande demais para nós. Nós te louvamos pelo teu amor, Senhor. Te louvamos pela salvação. Te louvamos, Senhor Deus, pela comunhão contigo, pela comunhão com o teu Filho, Senhor. Pela comunhão com o teu reino, meu Deus, com o teu bendito Espírito Santo. Nessa noite, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Pedimos que o Senhor abençoe essa sala. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um que está aqui conosco, cada um daqueles que ainda vai chegar, cada um daqueles que vai assistir lá na frente no gravado. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, para que esse momento, para que esse tempo seja um tempo especial na tua presença, seja um tempo de aprendizado, um tempo de ouvir a tua voz, de ouvir os mistérios do teu reino, de ouvir um pouco mais sobre ti, um pouco mais sobre o teu filho, um pouco mais sobre a tua realidade, sobre o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus te peço, abençoa-nos. Manda anjos especiais para cada um de nós aqui, Senhor. Abençoa os nossos corações, abençoa a nossa mente. Abençoa, Senhor Deus, o nosso pensamento, para que nós possamos estar conectados a Ti nesses momentos, Senhor. E que a Tua palavra fale conosco. Que a Tua palavra nos transforme de dentro para fora, Senhor. E mude aquilo que precisa ser mudado, que nós possamos ter pensamentos de governantes, que os pensamentos de escravos caem por terra, Senhor, que a mentalidade de escravidão caia por terra e que não seja mais uma realidade na vida de nenhum de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus queridos. Hoje nós vamos passear pelo capítulo 12 do Evangelho de Marcos e pelo capítulo 13. Nós vamos seguir a mesma dinâmica que a gente tem feito. O Alex vai fazer a apresentação, vai fazer os comentários sobre as diferenças, sobre os pontos mais relevantes. Depois o pastor Marcelo e eu fazemos os comentários conforme as narrativas, tá joia? Karina, tem algum recado? Maravilha. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Alex, o mestre Alex, e se o pastor Marcelo quiser aproveitar para nessa abertura falar alguma coisa, fazer mais alguma observação, fique à vontade também. Obrigado, boa noite para vocês. Que Deus nos abençoe e que a gente venha aprender bastante coisa nesta noite aí. Deus abençoe, um prazer ver vocês, um prazer ver quem depois estará conosco, tá? Deus abençoe e boa noite para todos nós. Amém. Shalom, shalom, pessoal. Eu vou compartilhar aqui minha tela, né? Acho que já está aparecendo, né? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só colocar. Pronto. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 12, né, de Mateus, Lucas e Marcos, né? Comparar. Sempre a gente fala, lê Marcos e compara com Mateus e Lucas. E hoje a gente vai falar sobre são sete narrativas. A parábola dos vinicultores, o tributo a César, a questão da ressurreição, o maior mandamento,
o Cristo, filho de Davi, a advertência contra os escribas e a oferta da viúva. Tá? Então, vamos começar aqui pela parábola dos vinicultores. Então, essa narrativa da parábola, né, dos vinicultores, ela está em Marcos 12, de 1 a 12, Mateus 21, de 33 a 46, e Lucas 20, de 9 a 19. Aqui, né, tá alguns dos principais tópicos e algumas delas aqui eu vou ler todo os versículos, né, o capítulo e os versículos. Essa aqui vai ser uma que eu vou ler toda, né? Outra aqui pode ser que eu chame alguém para dar uma ajudada na leitura, mas eu vou ler o Marcos 12, de 1 a 12. Então, vamos todos aí pegar a Bíblia, né? Para acompanhar aqui. A minha Bíblia, até eu brinco com o Panza, né? A Bíblia, essa daqui já está toda rabiscada aqui, principalmente em Marcos, né? Mas vamos lá, pessoal. A parábola dos vinicultores, né? Vou começar aqui. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e os despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhe, muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho, eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E, agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram esse trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuraram prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Então aqui foi Marcos, né, 12, de 1 a 12. E aqui, pessoal, tem algumas, né, diferenças notáveis entre Marcos, né, Mateus e Lucas. Mateus apresenta a versão mais detalhada, né, mais detalhada então do que essa que a gente leu agora, incluindo até a resposta dos ouvintes à pergunta que Jesus fez, né? Que fica em Mateus 21, 41. Lucas é o único que menciona que o proprietário ausentou-se por longo tempo. Então, aqui, né, uma das diferenças em Lucas é que ele comenta que o proprietário ele se ausentou por muito tempo. Já que em Marcos, né, a gente não leu isso. Mateus acrescenta: o reino de Deus será tirado de vocês e dado a um povo que dê
os frutos. Em Marcos, não tem, né, esse trecho, né, e nem em Lucas. Lucas inclui todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Está lá em Lucas 20:18. Então, essa é a parábola dos vinicultores, né? Essas são algumas diferenças entre os demais evangelhos, né? E eu deixo a palavra agora para o mestre Panza, né? Pastor Marcelo, se quiser adicionar algum comentário, podem ficar à vontade. Mestre Panza, se quiser começar, fica à vontade, tá? Que eu estou aqui meditando no que o Alex falou, tá? Maravilha. A minha, a minha Bíblia, ela traz assim a parábola dos lavradores maus, né? Aqui a gente viu a parábola dos vinicultores. Mas assim, então, como que é qual que é a colocação dessa parábola nos evangelhos, né? E qual que é a proposta dela? Nós precisamos lembrar que nós estamos já no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, e ele vai até o 16. Então, nós já estamos chegando no final dele. Se a gente for ver lá em Mateus e em Lucas, também ela está colocada mais para o final. Em Mateus no capítulo 21 e Lucas no capítulo 20. Ou seja, a proposta dessa parábola, ela condicionou quem escreveu o evangelho a colocar ela mais para o fim mesmo. Por quê? Porque a parábola, ela fala de fato sobre Jesus. Ele faz aqui uma, ele usa uma metáfora daquilo que acontece no reino de Deus e aconteceria com ele, né? Então, é uma parábola para os judeus, tanto que, né, Marcos fala, olha, o pessoal entendeu que Jesus estava falando deles. Veja, mesmo eles não tendo pleno conhecimento da revelação do reino de Deus, mesmo eles não tendo todo o acesso à revelação plena do reino de Deus, coçou a orelha, né? Foi aquela pulga que picou atrás da orelha e caiu a ficha. Eles falaram, ih, ele está falando de nós. E de fato, ele estava, né? Então, quando a parábola diz que o Senhor da lavoura, o Senhor da seara, né? O Senhor do campo, deixou esse campo aos cuidados de outros lavradores, ele está dizendo: eu deixei aos cuidados do povo escolhido, deixei aos cuidados do povo eleito. Quando ele diz que mandou seus servos irem até o povo para colher o quê? Colher o resultado. Então, só para a gente entender, se a gente tem uma vinícola, tá? Produz vinho, tem uma uva que produz vinho. Qual que é o propósito dessa vinícola, né? Aqui em Ponta Grossa é comum, né? Pelo clima, pela região, pelo tipo dos terrenos que tem por aqui, que são terrenos assim de acidentados, né? Tem muitas vinícolas por aqui, tem muitos vinhedos. Então, qual que é o propósito? Produzir uma uva de boa qualidade, extrair dessa uva um vinho de boa qualidade, armazenar esse vinho de forma a ter um vinho de boa qualidade e vender esse vinho. Essa é a proposta. E vendendo o vinho, pagar todos os custos envolvidos, desde custo de produção, como custo de mão de obra, e sobrar lucro. Esse é o propósito de qualquer tipo de cultivo, seja para alimentar apenas uma família como subsistência, ou seja para vender. Tem que dar lucro. E no caso aqui, a proposta, a parábola é de uma terra que foi arrendada, então ele precisava ter o lucro de volta. Então, diz a parábola que o Senhor mandou os seus servos para receber esse lucro. E o primeiro apanhou e voltou de mãos vazias. E assim aconteceu com o segundo, assim aconteceu com o próximo, até que um foi morto. E continua acontecendo. Violência, não pagamento,
violência, não pagamento e mortes. Até que o Senhor da Seara ele se cansa e fala: já foi muita gente, vou mandar meu filho. Então, aqui a parábola ela é uma metáfora a quem? Aos que vieram antes, aos profetas principalmente, que vieram, que pregaram o arrependimento do reino, que pregaram a corrupção de valores, que pregaram contra o desvio do povo de Deus, e muitos foram mortos, muitos foram maltratados. A gente tende a prestar mais atenção e por curiosidade histórica a fazer a pergunta: como que os apóstolos, né, como que os discípulos morreram? E daí a gente sabe que todos eles, dos 12, foram martirizados, exceto um, que foi o apóstolo João, que morreu de velho. Os outros, todos eles foram martirizados. Mas uma coisa que pouco a gente discute é que os profetas também foram martirizados. Muitos profetas foram martirizados. Se você lê lá em Hebreus, o escritor de Hebreus fala isso. Muitos foram queimados em óleo fervente, outros foram cerrados ao meio, outros foram mortos ao fio da espada. Então, de fato, sim, Karina, é horroroso. A gente se assusta de ouvir isso, mas muitos dos profetas que vieram antes de Jesus, eles foram martirizados. Inclusive o último profeta, João Batista, ele foi martirizado, sendo decapitado, né? Da forma como a gente conhece. Então, a parábola está falando exatamente isso. Até que o Senhor fala: vou mandar meu filho, quem sabe o meu filho eles vão respeitar. Mas eles não respeitam o filho, tampouco respeitam o filho, né? E também falam: vamos matá-lo para que a herança seja nossa. Então, Jesus fala do reino de Deus, da revelação do reino de Deus, através dos séculos para um povo, que é o povo judeu. E aqui ele está falando: agora é chegado o reino, o filho veio e o filho vai sofrer, o filho vem sendo rejeitado, o filho vai ser rejeitado até ser morto, e o reino vai ser entregue para outros povos, para que esses outros povos produzam fruto. E isso tem tudo a ver com o que o apóstolo João Cobal pregou domingo, né? Sermos sal e sermos luz. Então, assim, é uma parábola que fala, sim, sobre a vinda de Jesus, sim, sobre a abertura do evangelho para todos os povos, não mais apenas para o povo judeu exclusivamente, mas para todos os povos. Mas também nos traz uma baita de uma responsabilidade como filhas e filhos, porque, como governante, nós precisamos enxergar a responsabilidade de produzir frutos. Porque o Senhor vem e ele fala: onde está o resultado? Eu quero ver o resultado. Então, assim, foi só. Eu fiz um panorama um pouco mais geral para a gente entender e compreender um pouco mais da parábola. E deixo aí agora para o pastor Marcelo, se ele tiver alguma coisa para comentar, ou para o mestre Alex comentar também. Não, é isso mesmo, tá? Você tem razão. Estava lendo algumas coisas relacionadas ao que você falou, né? A parábola dos labradores maus narrados por Jesus significa realmente a rejeição, né? A rejeição do povo de Israel, do povo de Deus, a rejeição aos profetas, né? E a rejeição que culminou na rejeição do filho, né? Então, rejeitar o pai, rejeitar os profetas, rejeitar o filho, tá? E na continuação do estudo aqui, quem fez isso realmente foram os religiosos, né? Por isso que essa palavra religião era muito embaçada quando a gente se pauta e fixa nela, né? Porque foram os religiosos realmente. Eu sei que toda a história, pessoal, Jesus precisava passar por isso, né? Desde a pessoa que ia atrair Jesus, até esses líderes religiosos, que realmente tudo estava escrito. Tinha que acontecer, alguém tinha que trair Jesus, alguém tinha que aparecer para se levantar contra Jesus. Não, tinha que ser, né? Então, essa parábola mostra realmente a realidade, né, da rejeição do povo, né, a Deus, a rejeição do povo aos profetas, e se não bastasse, né, o Pai ainda envia Jesus, né, para realmente se oferecer por nós e oferecer o melhor do reino para nós, e nós, na ocasião, o rejeitamos, né? Um furdunço terrível, né? Parece aquele ditado lá: olha, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam,
aquele povo estava completamente como, né, uma estátua, como uma questão de barro e assim por diante, né? Parece que tudo que Jesus fez e todas as oportunidades que Jesus deu para eles, parece que de nada caía no entendimento deles. Era uma cegueira gigantesca, né? Então, graças a Deus que nós o aceitamos, né? Deus abençoe. Amém. Amém. Até uma, né, como o mestre Panza e o pastor Marcelo comentaram aqui, né? Uma analogia é que o dono da vinha é Deus, né? A vinha, o Israel, né? O povo escolhido. Os servos que enviados foram os profetas, né? Como foi comentado, e foram rejeitados e mortos. O filho amado foi Jesus, né? Que foi enviado por último. E os lavradores seriam os líderes religiosos, né? Que usurparam ali do lugar de Deus. Fazendo essa analogia, né? Para a gente fechar essa narrativa. Então vamos para a próxima, que é o tributo a César. Passagem bem conhecida, né? Bem. Então, o tributo a César está em Marcos, né? 12, de 13 a 17. Mateus 22, de 15 a 22. E Lucas 20, de 20 a 26. Então, aqui do tributo a César, eu vou acompanhar por aqui mesmo, né? Então, enviaram fariseus e herodianos para apanhá-lo em suas palavras. Perguntaram se era certo pagar imposto a César. Jesus pediu um denário. Você já sabe, né, o que que é um denário? É a moeda, né? E perguntou: de quem é essa imagem e inscrição? E responderam: de César. Jesus falou, né? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E todo mundo ficou ali admirado, né, com essas palavras, né? E aqui algumas diferenças notáveis entre Marcos, Mateus e Lucas em relação a essa narrativa do tributo a César. Marcos, ele menciona especificamente, né, fariseus e herodianos. Enviaram fariseus e herodianos. Já em Mateus e Lucas, os fariseus, e enviaram espiões aqui em Lucas, né? Então, Lucas é o único que descreve os enviados como espiões, que se fingiam de justos. A questão da religiosidade de novo, né? Que pastor Marcelo frisou ali, né? Em Marcos, que a gente acabou não lendo aqui, né? Em Marcos, ele usa aqui, percebeu a hipocrisia. Antes de Jesus pedir aqui um denário, né, Jesus percebeu a hipocrisia deles, né? Em Marcos 12, 15. Mateus, percebendo a má intenção, né? E Lucas, percebendo a astúcia. Então, aqui, Jesus percebeu isso, por isso ele pediu o denário, né? Lendo a narrativa toda, vamos assim dizer. Então, cada um expôs isso de uma forma, né? Um percebeu hipocrisia, outra má intenção e outra astúcia, tudo características, né, de ruins aí, né? E Lucas acrescenta, né, aqui que não conseguiram apanhá-lo em suas palavras diante do povo, que aqui justamente o objetivo dos fariseus herodianos, né, era dos espiões aqui em Lucas, era que pegasse Jesus ali na palavra, né? Então esse era o intuito deles ali, né? E eles não conseguiram, né? Jesus sempre sabiamente vinha com perguntas, né? A melhor forma de responder alguma coisa às vezes é com pergunta, né? Fazer uma pergunta ali que era que trazia um ensinamento, né? Então Lucas ele comenta aqui, né? Não conseguiram apanhá-lo em suas palavras. E
Aqui, em relação às diferenças notáveis, seria isso. Aqui é o denário, né? Uma moeda, uma que eu peguei aqui na internet, né? A moeda, e fica uma reflexãozinha aqui antes da gente passar para o pastor Marcelo, para o mestre Panza. A moeda leva a imagem de César, mas o ser humano leva a imagem de Deus, como a gente vê lá em Gênesis, né? 1:27. Então fica essa reflexão, né? Agora eu deixo com o pastor Marcelo, o mestre Panza, ou quem quiser tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. A gente, a gente fica pensando, né? Quer dizer, tem pessoas que têm dificuldade de entender o que é de Deus e o que é do homem, né? Eu acho que a gente entende bem algumas coisas. Cada um tem o seu tempo de entendimento, né? Eu acho que a palavra, ela assim, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que a verdade, para alguns, né, tem um tempo certo para acontecer, tudo bem? O que é verdade para nós, o que caiu de verdade para nós rapidamente, para outro cai um tempo mais prolongado, né? E essa questão aí, dai a César o que é de César, a gente tem trocentos tributos para pagar, né? Com relação ao Estado, com relação ao governo, com relação aos impostos que nós compramos, todo dia compramos um monte de coisa e tá lá o imposto embutido nessas bênçãos, dessas notas aí, né? Às vezes a Rose fala assim, cara, tem uma mercadoria aqui tão barata, cara, quando você vai ver o trem do imposto o trem de entrega é 10 vezes maior do que o produto, né? Então, assim, é muito simples isso, né? É que nem o Thales Roberto fala, a gente que complica tudo, né? Dai a César o que é de César. Tá? A gente recebe o nosso salário bruto lá, tá lá, né? O salário bruto. Gente, eu não acredito, cara. Parece que eu pago imposto de renda 2 vezes todo mês. Tá lá, descontando do meu salário uma porrada de dinheiro. Beleza, tá bom, cara. Aí vem o imposto de renda para eu pagar uma carrada de dinheiro. Eu falo, meu Deus do céu, que trem que é esse aí, gente? Eu estou pagando 2 impostos todo mês, né? Então é uma coisa assustadora que a gente paga de imposto. Eu até falo para os meus alunos, né? Quando eu vou falar sobre PIB, né? Sobre PIB, sobre IDH, a gente fala sobre, né, a acumulação, né, durante um período do país, de uma região. Fala, isso aqui é o bruto, né? E depois o país começa a pagar um monte de coisa que tem, né? E fica pouca coisa. Então a gente é a mesma coisa. Então a gente, sem querer pagar, a gente paga, tá? E é melhor aceitar porque dói menos. A gente tem que pagar esse trem aí, né? E a gente discute quando a gente vai devolver as coisas para Deus, né? Dai a César, né? O que é de César é o imposto, é o governo. Não tem a cara do, não tem a cara do César ali, mas a gente vê a carinha de alguns políticos nossos aí na moeda que a gente paga, né? Os caras poderiam facilitar a vida de alguns profissionais no Brasil. Algumas profissões no Brasil, o pessoal não deveria pagar nenhum tipo de imposto, pelo contrário, deveria estar recebendo de fontes arrecadadoras aí, porque realmente é uma coisa é irreal, né? Surreal esse trem aí. Então, assim, é fácil entender. A gente paga quase metade ou mais da metade do que a gente ganha com impostos. Agora, quando a gente vai devolver o que é de Deus, é uma briga, Sarina, vou te falar, Sarina, é uma briga para meter a mão no bolso que eu vou te falar. Meu pai do céu, tem gente, Karina, dando tchauzinho assim, ó. Ó, mãozinha fechada para não sair uma moeda sequer. Então, isso é muito simples a palavra, né? A gente paga sem querer um monte de coisa, é mais da metade do salário muitas vezes, e a gente reluta em devolver aquilo que pertence a Deus, né? Na verdade, gente, quando a gente fala de 10%, eu sempre me lembro daquela história, né, daquela marca de pasta de dente, né, de produtos de higiene, a Colgate, né? O cara ele começou a fazer um voto com Deus tão, tão intenso. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, então? O cara começou a fazer um voto Sim. com Deus tão grande, né? O Colgate, né? Que é
Colossenses, Gálatas, né? E Tessalonicenses. Ele fez voto com Deus. E Deus, à medida que Deus ia abençoando ele ia aumentando a porcentagem do que ia dando para Deus. 10, 20, 50. Chegou no final das contas, ele ficou com 10% só e 90% era para a glória de Deus. Simples assim, né? Pastor Marcelo ficou mudo. É que eu acho que eu havia acabado de falar. Eu falei do Colgate, né? Que acabou dando 90%, ficou só com 10%, foi isso? E finalizei Foi. aí com os meus agradecimentos. Maravilha. Eu não sabia dessa história, achei interessante, não conhecia. Mas assim, vamos falar, entender o que aconteceu aqui, né? Como o pastor Marcelo bem colocou e o Alex já tinha citado ali na parte anterior. Quem é que rejeita? Os religiosos. Eles é que rejeitam. E mais ainda, né? Os líderes religiosos. E daí aqui, nessa narrativa onde eles chegam e fazem uma pergunta ardilosa para Jesus, quem é que faz? São os líderes religiosos enviados pelos líderes maiores ainda, né? E são duas categorias, os fariseus e os herodianos. Os fariseus eram aqueles que se julgavam, né, os mestres da lei, os mais entendidos da lei, os cumpridores da lei. E os herodianos, eles eram uma espécie de um partido político mesmo, e apoiavam o governador Herodes, né? Então, nós vemos ali duas lideranças, ambas unidas com o propósito de manter o controle social, manter o controle do povo. Jesus era uma ameaça, porque ele vem falando sobre um reino que não é esse reino que eles estão vendo ali. E ele está chamando o povo para uma vida melhor para esse reino espiritual. Então eles enxergam Jesus como uma ameaça. E daí eles ficam pensando, como que nós vamos pegar ele? Nós precisamos fazer ele tropeçar em alguma coisa. E aí eles têm essa ideia, já sei. Vamos fazer uma abordagem para ele e fazer uma pergunta sobre o tributo. E vejam como que eles fazem isso no versículo 14. Eles dizem, diz assim o texto: Mestre, sabemos que és homem de verdade. Olha só como eles são, como eles não eram qualquer um. Eles eram pessoas preparadas. Isso aqui, se a gente for, quem é da praia do direito, por exemplo, estuda homilética, ou quem estuda para fazer um discurso, entende que nasceu lá na antiguidade, né? Então, que eles começam fazendo o quê? Eles começam elogiando Jesus. Olha, sabemos que és homem de verdade, que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Olha o que eles fazem. Eles chegam, vão perdendo a palavra, eles chegam puxando o saco. Eles chegam fazendo elogio. Então, isso é uma estratégia de negociação, isso é uma estratégia de discurso. Quando você vai falar com um público que você não conhece, você chega, elogia aquela cidade, aquele país, elogia a cultura local, enfim. Eles fazem isso. Eles estão querendo ganhar Jesus. E eles vão bem no ego, porque eles falam: sabemos que és homem de verdade. Olha só, homem de verdade. Não te importas com quem quer que seja. Olha como vai apertando no ego, como vai batendo. Homem de verdade. Ah, não te importa com quem quer que seja. Nossa, ele é melhor que os outros, ele é superior. Eles estão minando, tentando minar, claro, né? Mas plantando sementes venenosas, né? E antes com verdade, ou melhor, não olhes para a aparência dos homens, olha para o coração. Você é melhor que os outros, se enxerga além. Então, tudo isso eles fazem de forma ardilosa. E daí diz a narrativa que Jesus percebe isso. Marcos fala que Jesus, conhecendo a hipocrisia deles, pergunta. Daí o Alex trouxe para nós, né, que
Mateus usa percebendo a má intenção e Lucas usa percebendo a astúcia. Então vejam, eles vêm como cobras mesmo, né? Eles vêm como serpente mesmo. E por isso é importante nós termos um dom espiritual, e esse dom espiritual, ele é importante que todos nós tenhamos ele, que é o dom do discernimento espiritual. Nós precisamos ter. Porque o Senhor Jesus nos ensinou a sermos simples como as pombas, porém prudentes como as serpentes. Nós precisamos ter discernimento às coisas que chegam para nós. Imagina que legal, alguém chega aqui, poxa, Alex, que beleza, cara, você é o mestre dos dados. E olha só como você está apresentando bem aqui toda quarta-feira na escola de princípios, como você tem feito isso, como você tem feito aquilo, e começa a elogiar e começa a fazer o quê? Jogar uma rede, jogar uma teia, começa a querer enganar para trazer, sabe? E é isso que o nosso adversário faz. Ele ataca no nosso orgulho, no nosso ego. Então, eles foram com essa estratégia, e não é uma estratégia à toa, é uma estratégia inspirada. Inspirada por quem? Pelo inimigo. Então, isso acontece conosco também. Precisamos ter discernimento espiritual para saber quando um elogio não é uma Lashon Tov, quando o elogio não é uma Lashon Tov. Quem acompanhou as mensagens do apóstolo João Cobal sabe do que eu estou falando. Quem não acompanhou, entra no canal do YouTube, né, Karina? Vai lá tem a mensagem sobre Lashon Tov e Lashon Hará, que é uma mensagem anterior. Vai entender o que eu estou falando. Mas tem a ver com a língua maldizente ou a língua que abençoa. Então, se você não viu, você que está nos ouvindo aí no gravado, entre no canal do YouTube e procure essa mensagem, porque é de uma grandeza, uma profundidade ímpar. Então, precisamos ter discernimento, e esse discernimento ele é espiritual, para que quando essas situações se apresentarem diante de nós, nós possamos saber se é de Deus, se é do homem ou se é do inimigo. Se é de Deus, eu digo amém. Se é do homem, se é do inimigo, tem que ficar com o alerta ligado, né? Eu tenho que ficar com a orelha em pé. E o que Jesus faz? O Alex bem pontuou. Ele faz uma pergunta. A sabedoria está na pergunta, não esqueçam disso. O pessoal pensa, Pablo Marçal que inventou esse negócio de responder com pergunta. Olha aí, ó, mais de 2000 anos atrás, Jesus já fazia isso com maestria. Então, saber se posicionar com uma pergunta, sim, é sábio. Principalmente quando você tem do outro lado um interlocutor que quer te pegar, que quer te derrubar, né? E aí Jesus fala, então, me tragam aqui uma moeda, olhem para a moeda. Aliás, muito legal o Alex ter trazido aqui uma cópia, né? Eu não tinha visto ainda. E aí ele pergunta de quem é essa cara, quem é que está gravado aqui? Qual é a imagem que tem aqui? E aí eles respondem, e aí Jesus fala: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é uma mensagem sobre cumprir com as nossas responsabilidades, como o pastor Marcelo pontuou, né? No nosso caso do Brasil, com excesso, né? De impostos e tributos, mas darmos a Deus aquilo que é de Deus, tanto na questão do dízimo, como principalmente na questão do nosso ser, do nosso coração, né? Da nossa vida com Deus, viver plenamente e integralmente no reino espiritual. É isso, pessoal. Amém. Vamos aqui para a próxima narrativa, que é a questão da ressurreição. E essa narrativa ela está em Marcos 12, de 18 a 27, em Mateus 22, de 23 a 33, e Lucas, Lucas 20, de 27 a 40. Essa daqui eu vou ler ele todo, tá? Aqui tem alguns pontos, né, principais, mas eu vou ler ela toda, né? Na minha Bíblia aqui, como até o mestre Panza comentou, em uma outra narrativa, aqui tá a questão da ressurreição, né? Na minha aqui que eu estou lendo agora tá os saduceus e a ressurreição. Então vamos lá, vou começar a ler aqui, Marcos 12, 18 a 27.
Então, alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, não serão como, mas serão como anjos no céu. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram o livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Então, aqui, pessoal, tem, né, além das diferenças notáveis, tem o mestre Panza comentou ali, né, dos fariseus, quem eram os fariseus, os herodianos, né? E tem agora os saduceus, que também, né, era um grupo ali político e religioso. Esse não acreditava na ressurreição, nem em anjos, né, ou espíritos, como está em Atos 23:8. Então, os saduceus também eram um outro grupo, né, religioso e político. E esses não acreditavam na ressurreição, nem anjos, nem ou espírito. Se eu não estou enganado, os fariseus, eles acreditavam, né? Mas os saduceus não. Então, aqui indo para as diferenças notáveis, Lucas, ele apresenta a resposta mais elaborada, acrescentando que os ressuscitados não poderiam mais morrer e são filhos de Deus. Então, em Lucas, ele acrescenta isso, né, na resposta. Então, é uma resposta um pouco mais elaborada. Apenas Lucas menciona a reação positiva dos mestres da lei. Então, aqui, né, no finalzinho ali de Lucas, ele aparece ali, ó, que os escribas disseram que Jesus deu uma boa resposta, né? Eles reconheceram ali e falaram que boa resposta, mestre. Então, Lucas ele narra isso, né? Lucas também acrescenta, pois para ele todos vivem, ao argumento de Jesus. Acho que a gente leu, né? Deus de Isaac, de Jacó, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Então, Lucas acrescentou, né, essa, esse trecho também. E Marcos enfatiza 2 vezes durante o texto que a gente leu aqui, que eles estavam enganados, que eles não conheciam as Escrituras, né? Logo no começo ele fala que vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E para finalizar também, né, na parte que eu sou Deus, que ele comenta aqui, né, cita Êxodo 3:6, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão completamente enganados. Marcos, ele enfatiza isso, né, em 2 pontos que eles estavam enganados. Então, sobre a questão da ressurreição, seria isso, né, dessa parte mais
da leitura mesmo, né? Agora eu deixo a palavra com o mestre Panza, pastor Marcelo. Essa questão aí, né? Eu fiquei pensando aqui, rindo comigo mesmo, né? Você já imaginou, Karina, uma mulher casar com 7 irmãos? Que situação delicada essa situação, né? Eu acredito que Deus melhorou bastante a vida das mulheres nos últimos séculos para cá, viu? As mulheres têm graças a Deus, tá? Só o fato das mulheres terem que casar de forma arranjada num passado bem recente, em alguns países ainda isto acontece, né? As meninas são obrigadas a se casarem, né, com uma pessoa que não as merece, né? E é muito difícil. Eu lembrei também de um episódio, eu não lembro qual foi o país, né? O Fantástico fez uma reportagem em um desses países cujas crianças são vendidas, né? Aí o pai colocou as meninas, os filhos todos, né? Todos assim, um do lado do outro. O repórter simulou que ia comprar uma das crianças, né? Aí você pode imaginar quais são as finalidades que essas crianças são vendidas, né? De todas, mais uma, né? Aí o repórter, ele olhando para as crianças assim, para as meninas, aí ele apontou para uma menina, assim, ele fez assim, apontou, eu quero aquela ali. No que ele apontou para a menina ela desabou em sofrimento, porque a partir daquele momento ela nunca mais veria os pais, nunca mais veria os irmãos. Seria levado para outro lugar e ali ficaria cativa durante o resto da vida dela, né? Aí depois de passado uns minutos, o repórter falou, olha, eu vou pagar pelo preço da menina, não vou levar a menina, mas você não vai poder vender a menina para mais ninguém. Então, assim, isso mostra, né, a questão, assim, de como as coisas, graças a Deus, mudaram e favoreceram muito a mulher nesse sentido, que sofria pra caramba com todas estas coisas, né? Deus seja louvado por tudo isto, né, e tudo mais. E para não, e para ainda piorar o caso, Karina, o cara achou que no céu também a mulher ia ter que passar por todos os homens de novo lá. Ô, tribo de homem difícil era aquela raça, né? Raça ruim da bexiga, pelo amor de Deus. Né? Queria que lá no céu a mulher se casasse com mais um monte de gente. Meu pai, a mulher fala, cara, eu tô super cansada, já casei com 7, não aguento mais nenhum no céu. Foi aí que realmente, né? Deus revela que, amados, se nós não vivermos aqui o que temos que viver, o que Deus direcionou para vivermos, algumas coisas nos céus não existirão para nós. Aqui você se casa, aqui você tem filhos, aqui você tem netos, aqui você vive a sua vida. Não tem outra forma de viver em outro lugar, né? Com exceção daqueles que acreditam em algumas outras coisas, com exceção destes, para nós que acreditamos que a vida é uma só, vem depois disso a ressurreição, tá? E a partir daí, queridos, se Deus porventura nos permitir lembrarmos dos bons momentos que passamos com algumas pessoas, sem qualquer tipo de prazer, né, de diversas formas, mas só um sentimento de alegria lá no céu, vai ser uma coisa extraordinária. Poder ver pessoas que lutaram com a gente, que batalharam com a gente, que correram com a gente legal. Vai ser muito bom poder ver as pessoas, e se Deus nos der esses flashes, vai ser uma bênção. Lá não tem tempo de choro, não tem tempo de dor, não tem tempo de lamentos, não tem impostos, gente. Ô, glória! Tá bom? Lá não vão pagar essa bendice bendita imposto de renda e nem o tipo de imposto mais. É mais motivo de alegria de ir para lá, viu? Porque quem for para outro lugar vai ter que pagar, ó, a duros custos vai ter que pagar lá naquele outro lugar. No céu você não vai pagar nada. Vai lá naquele outro canto lá. Quem quiser ir para lá pode ir, tá bom? Eu não quero não, viu? Então a gente vai direto para esse lugar que realmente, né, foi falado, né? Os céus. Então, queridos, os céus ele está reservado para a gente, tá bom? Esses caras já não acreditavam em ressurreição, né? Os saduceus. E Jesus entra no caso de ressurreição só para quebrar os caras no meio, viu? Jesus, é muito ligeiro essa situação toda, né?
Ô, vocês não acreditam, eu vou te falar, lá no céu você pode esquecer que essa mulher não vai casar com nenhum de vocês mais, seus tribufosos. Aproveita aqui a vida, viu? Deus abençoe. Amém. Rapidamente, né? De novo, agora um outro grupo, um outro tipo né, de facção religiosa vai tentar fazer uma pegadinha com Jesus. Dessa vez, o pessoal que não acreditava em ressurreição, como já o Alex já tinha pontuado. E Jesus, ele já vinha falando sobre ressurreição e já tinha feito alguns milagres até aqui, né? Então, eles sabiam que o tema ressurreição em Jesus era um tema, né, com perdão do trocadilho, era um tema vivo, né? Era um tema bem famoso, chamava atenção. Então eles fazem ali uma pergunta para Jesus, tentando fazer uma pegadinha com eles, e conta essa história que o pastor Marcelo trouxe muito bem, né? Contextualizando de forma muito bem humorada, inclusive. Mas aí Jesus responde com a pergunta de novo, né? E aí ele fala assim: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então ele mostra para o pessoal assim, olha, vocês estão realmente coando o mosquito e deixando passar o camelo. Vocês não estão entendendo, né? Não conhecem as escrituras e não conhecem o poder de Deus. E aí ele fala, né, olha, no céu ninguém vai se casar. Você como os anjos, poxa. Então aqui a questão fica, né? Poxa, mas será que a gente vai ter noção da nossa identidade? Será que a gente vai ter noção? Eu creio que sim. Eu creio que sim, sem dúvida. Por que que eu falo isso? Porque ali no final ele mesmo diz, né, que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, e diz, né, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E isso é identidade, né? A identidade de Abraão, a identidade de Isaac, a identidade de Jacó, e assim por diante. Então a questão aqui o apóstolo Paulo vai falar um pouco disso lá em 1 Coríntios. Se eu não me engano, no capítulo 15 ele fala sobre essa questão do corpo corruptível na eternidade se transformando em algo incorruptível, né? Então, nisso, a gente deixa de ter a característica da sexualidade, né? Nós não temos mais sexualidade, passamos a ser seres agora com um corpo espiritual, né? Agora com um corpo incorruptível, mas com essa característica como os anjos, não tem mais sexualidade. Mas eu creio sim que há de se preservar sim a identidade. Afinal de contas, Jesus mesmo diz: olha, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou, lá na sarça ardente, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Então, novamente, né, Jesus chama a atenção com uma pergunta e dessa vez chamando a atenção deles. Olha, vão aprender, vão conhecer mais, vão aprender as escrituras, vão aprender sobre o poder de Deus. É isso. Gratidão, essa. Vamos lá para a próxima narrativa, o maior mandamento. Esse daqui é só uma observação sobre essa imagem aqui, né? Eu pedi, né, para o meu colega gerar a imagem, né? Todas essas imagens são geradas por IA, certo? Então o crédito é para ela, né? Eu pedi aqui e um dos trechos que a gente vai ler aqui na narrativa é ame o seu próximo como a si mesmo. Ele gerou essa imagem, né? Eu fiquei depois pensando assim, né? Que imagem é essa? É a si mesmo, né? Então, ame a si mesmo. A mesma pessoa, um olhando para a outra ali, né? Foi ideia dela, né? E depois eu fui penar para entender o que que ela falou e faz sentido, né? Então, vamos lá. Eu achei interessante essa imagem aqui. Então, essa questão do maior mandamento tá, né, dessa narrativa está em Marcos 12, 28 a 34, Mateus 22, de 34 a 40 e Lucas 10, de 25 a 28.
né? Então, convido vocês novamente para pegar a Bíblia, a gente vai ler ela completa, tá? Aqui só estão os trechos principais, mas eu vou ler ele completo. Então, vamos lá, Marcos 12, 28 até 34. Eu tenho que pegar uma Bíblia que tem as letras maiores, já estou ficando com problema de... A idade está chegando, viu? Mas vamos lá. Por enquanto, eu vou ter que me virar com essa daqui, né? Chegando, chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles, a discussão anterior, né? Sobre a questão da ressurreição. E viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus e único Senhor. É o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. É com verdade com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. E aqui, né, essa é a leitura de 12 a 20, Marcos 12, né, de 28 a 34. E as diferenças entre Marcos, Mateus e Lucas, a gente encontra aqui, o Marcos, ele pergunta, a pergunta parece sincera, né, em relação ao, ao escriba, né? Mateus e Lucas é para pôr prova, Jesus à prova. Então, em Marcos, ele achou a pergunta ali sincera, já Mateus e Lucas era mais para mais um ali, né, provando Jesus. Em Lucas, a pergunta é sobre herdar a vida eterna, não sobre o maior mandamento. Aqui em Lucas, né, tem aqui um perito na lei perguntou: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele não comentou, né, qual é o maior mandamento. Assim como Marcos, a gente lê em Marcos e Mateus também fala. Em Marcos e Mateus, Jesus responde, Jesus dá a resposta, como a gente viu aqui. Em Lucas, Jesus faz uma contra-pergunta. Então, aqui em Lucas, Jesus pergunta, né, o que está escrito na lei? E o homem responde, né, com esses dois mandamentos. De amar, né, o seu Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. E o segundo, ame o próximo como a si mesmo. Né? Não existe mandamento maior do que esses, né? Então, e apenas, né, aqui mais dois comentários, apenas Marcos inclui diálogo entre o mestre concordar com Jesus e receber a resposta. Você não está longe do reino de Deus, como a gente leu, né? Em Lucas, esse diálogo leva à parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 30 a 37. Então, no decorrer de Lucas, né, de 10, 25, 28, um pouquinho mais para frente, vem a parábola do bom samaritano. Então, aqui sobre essa narrativa seria isso nesse contexto, né, mais de leitura. E deixo a palavra aqui com o mestre Panzer, pastor Marcelo, pode ficar à vontade. Hoje eu estava numa sala de oitavos anos. Oitavos anos são aquelas salas maravilhosas, né? Oitavos e nonos anos. Só a graça, né? E graças a Deus
Em algumas das salas já entro cantando: entra na minha sala, entra na minha sala. Porque só Deus mesmo, gente, pelo amor de Deus. Ô, turminha, que idade extraordinária, viu? É a idade, né, da adolescência, da pré-adolescência. Jesus tenha compaixão. Vocês estão me ouvindo? Às vezes dá uma travada na minha tela aqui. Então, hoje, justamente, uma jovenzinha do oitavo, gente boa. Tem muita criança boa, muito adolescente bom, assim, né? Tem uns que realmente Deus há de nos ajudar, né? Alguns falam que esses alunos que são assim, eles não vêm sozinhos para a escola, não. Eles trazem alguns com eles, né? E é difícil lidar com todos eles, viu? E ela falava assim, ela falou, professor, lê essa parte desse livro aqui que eu tô lendo, né? É do criador de Nárnia, né? Os quatro tipos de amor. Hoje ela falava comigo sobre isso, né? Os quatro, sentou lá na minha mesa. Gente, eu vou te falar, um pé de guerra acontecendo na sala, ela senta com todo o amorzinho do meu lado e quer que eu leia o livro com ela. Não é impressionante, cara. Ela falou, professor, você está entendendo o que eu estou falando? Ó, peraí, deixa eu só resolver um BO aqui, deixa eu apagar um incêndio aqui, depois eu te dou atenção, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, gente. 30 alunos e ela sentada do meu lado com todo amor, querendo que eu leia o livro das quatro leis de amor com ela. Falei, Jesus, né? Aí eu pude falar para ela sobre isso que o mestre Alex falou, né? Sobre o maior mandamento, né? Então ela falava sobre os amores, né? O storge, o amor fraternal, está lá no livro, né? As quatro tipos de amor do criador de Nárnia, né? C.S. Lewis. Então ele criou esse livro também. Então o storge é o amor fraternal, né? Então ela falava do amor fraternal, ela falava do amor filéu, né? Da amizade, né? Fala um pouco no livro, fala do eros, né? Do amor romântico, né? E o amor principal, o ágape, né? Então, falava para ela, olha, independente de qualquer coisa, né? Você deu exemplo assim, uma mãe não pode amar mais um filho do que deve amar a Deus. Um marido não deve amar mais a esposa do que deve amar a Deus. Uma pessoa que trabalha numa empresa não deve amar mais o emprego do que a Deus. Isso é trocar valores, né? São valores que nunca deveriam ser trocados, né? Porém, algumas pessoas trocam, né? Quando eu ouço falar assim, uma mãe fala assim, ah, meu filho é minha vida, né? Eu fico meio preocupado com essas falas, né? Porque realmente, né, meu filho é a razão de eu viver, tá? E, então, assim, quando as pessoas se pontuam muito nessas falas, elas podem ter, né, uns enroscos ao longo da vida, né? Então, nada ou tudo que você tem não deve ter nenhum valor maior do que o valor que você deve ter para Deus. É o grande mandamento que o mestre Alex está falando, né? O maior mandamento, não tem mandamento maior que esse. É amar a Deus de todas as forças, todo entendimento, de tudo quanto é forma que você possa imaginar. O amor que você dá para outra pessoa não pode superar o amor que Deus deve receber de você e de mim, né? E um outro mandamento muito parecido, quando o Alex coloca as imagens ali, né? Ele coloca a mesma pessoa, né? Tá? A mesma pessoa olhando um para o outro assim, a mesma pessoa, né? Então eu devo amar ao meu próximo como se eu estivesse me olhando, né? Como eu me amo, como eu deveria me amar. Isso é a norma da vida de quem está seguindo a Deus. Essa é a norma, né? Eu pude falar para essa menininha hoje, falar, olha, você não pode amar os seus pais mais do que você deve amar a Deus, né? Ninguém pode amar mais outra coisa, mais outra pessoa do que amar a Deus. Então, amar a Deus é de suma importância e de todas as instâncias que você possa imaginar. Você pode ter trocentos milhões na sua vida. Você não pode amar mais os 300 milhões da sua vida do que você deve amar a Deus. Porque 300 milhões para quem não tem Deus não é absolutamente nada, tá bom? Agora, se você tem 300 milhões e você tem Deus, me dá um milhãozinho aí para mim, me dá? Obrigado, fica com Deus. Amém. Não tenho o que completar. O pastor Marcelo falou, é o suficiente. Eu estava lendo aqui o que está
bem no meio aqui do slide, né? O amor é a raiz da lei, o eixo do reino e o reflexo do próprio Deus. Amar é a forma mais elevada de conhecer a verdade. E é a forma de cumprir o primeiro mandamento, o maior mandamento, e o segundo maior mandamento, que é amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Acho que a gente precisa só caminhar cada dia mais em comunhão com o Senhor para entender mais desse amor que Ele nos propõe. É só isso, não quero me estender. O pastor Marcelo já foi assertivo ali. Perfeito. E não esqueça, viu? Ele só quer 1 milhão. O pastor Marcelo só quer 1 milhão, viu, pessoal? Vamos praticar o amor aí, quem tem 300 milhões, né? Então vamos para a próxima narrativa, né? Que é o Cristo, filho de Davi. E essa narrativa ela está em Marcos 12, 35 a 37, Mateus 22, de 41 a 46, e Lucas 20, de 41 a 44. Então, aqui, eu vou ler aqui, né, Jesus, conforme está aqui nos slides mesmo, tem algum, né, a narrativa completa, ela tem um pouquinho a mais, mas é mais ou menos nesse intuito aqui. Jesus, né, essas são as palavras centrais. Jesus falou, né, como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? Davi disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Davi o chama Senhor, e como pode ser seu filho? A multidão ouvia com prazer. Aqui até vou comentar aqui em outras palavras aqui, né? É, essa questão, Jesus pergunta, né, se Davi mesmo se o Davi mesmo o chama de Senhor, como pode ser seu filho? Em outras palavras, né, se o Messias fosse apenas um descendente humano de Davi, né, como é que Davi poderia chamá-lo de Senhor? Entende? Então, se ele é filho de Davi, como é que ele vai chamar o filho de Senhor, né? A resposta ela ela é como se fosse assim, né? O Messias é mais do que aqui Jesus quer trazer, né? Que Messias é mais do que um homem, né? Ele é um Senhor divino ali, o Filho de Deus. Então, é essa a mensagem que fica aqui, né? Só complementando essa parte aqui. Diferenças notáveis, né? Em Mateus, Jesus primeiro pergunta aos fariseus de quem é o Cristo, de quem o Cristo é filho. Estou me enrolando aqui todinho. Não, Jesus perguntou: o que pensa do Cristo? De quem ele é filho? Responderam: de Davi. Então, Mateus, ele faz essa pergunta ali, né, aos fariseus. Lucas é o único que menciona o livro de Salmos como fonte, né? Então, que está em Lucas 20, 42. Marcos menciona, Marcos ele menciona, né, que a multidão o ouvia com prazer. Aqui no final, né, a multidão o ouvia com prazer. Mateus acrescenta que após esse episódio, depois dessa questão aqui, ninguém mais ousou fazer perguntas. E Lucas, né, ele apresenta uma versão mais concisa do diálogo, né? Mais concisa ali do que Marcos e Mateus, né? Então, essa aqui seria a parte mais comentada, né? E deixo a palavra aqui para o mestre Panza, para o pastor Marcelo. Você mencionando essa passagem, aí eu fiquei pensando, né,
um filme De Volta do Futuro, né? De Volta para o Futuro, né? Você já imaginou essa coisa? Que coisa maluca, só para confundir a cabeça daqueles religiosos? Jesus veio de um futuro infinito, porque o futuro em Deus não tem fim. Ele veio de uma eternidade inexistente para a nossa realidade. Ele vem lá do futuro, onde tudo, né, está lá consumado até o Apocalipse e a eternidade. Ele volta, né, volta a sair de Davi, ele sai de Davi, mas ele foi antes de Davi. Gente, que coisa maluca é essa? É o cara ficar doidinho para pensar num trem desse. Você já pensou? Jesus sai lá da eternidade, cumpriu o Apocalipse, já está na eternidade, reinando para todo sempre, volta com todo esse conhecimento e sabedoria, volta no útero de uma mulher, volta no, né, no neto, volta no avô, no bisavô, chega no cara chamado Davi, que chama ele de Senhor, e vai voltando tudo até chegar em Abraão, em Adão, e, gente, isso é coisa assustadora. Você pegar um cara aí meio desmiolado, você endoida o cara todinho com esse pensamento. Você imagina como Jesus vem do futuro, da eternidade que não tem fim, e volta a entrar em úteros e volta a participar de avós, bisavós, tataravós, chega no Davi, que Davi lá na frente, Jesus ainda ia vir, o chama de Senhor. Cara, que maluquice é essa, né? Parar para pensar numa coisa dessa é uma coisa espetacular, gente. Não tem como não agradecer por essa revelação toda. É uma coisa extraordinária. Não sei se vocês pararam para pensar. Que Davi, quando chama Jesus de Senhor, é porque Jesus estava na eternidade lá, na eternidade. Ele volta para o passado, passa por Davi, que vê ele como. Gente, é uma coisa espetacular. Isso eu vou te falar, viu? Só Deus para receber toda a glória. É uma maluquice santa que vocês malucos estão compartilhando conosco. Deus abençoe. Gostei muito da comparação com o De Volta para o Futuro, excelente, muito didático. Agora, se a gente lembrar também aqui quando nós fizemos a leitura do cego Bartimeu, aliás, o cego Bartimeu ganhou uma imagem criada por inteligência artificial, que o Alex fez, mas ganhou também uma música que o pastor Marcelo fez. O pastor Marcelo fez toda uma letra super bacana em cima da história do cego Bartimeu, e daí também com o uso de inteligência artificial conseguiu musicalizar e fazer uma versão bem bacana. Eu não sei se vocês já ouviram, eu ouvi, e vou confessar, pastor Ô Marcelo, eu ouvi Juliano, bastante. ô Juliano, essa letra tem parceria tua, tá? O Cego Bartimeu, a letra tem parceria tua, e eu estou para lançar eu montei um álbum, estou para lançar no Spotify, só estou com inúmeras dificuldades para lançar, já assinei, então eu tenho duas assinaturas para poder, né? Tanto a Suno.com, eu estou pagando a Suno, estou pagando uma plataforma para lançar minhas músicas no Spotify, no YouTube, né? Já estou pagando isso, mas eu estou com dificuldades de enquadrar imagens, tá? Porque eles são muito criteriosos nisso. E a sua música, né, a nossa música, minha e sua, em parceria, Juliano Panza, ela está numa academia de dança, está sendo ensaiada numa academia de dança, aquela música, e Legal. eu vou mandar no grupo para vocês verem como está ficando. E provavelmente eles vão apresentar esse final de semana. A coreografia foi montada em cima da música, é espetacular, tá bom? Vai ser apresentado para mais de 200 pessoas. E o negócio vai estourar por aí, hein, Juliano Panza? Parceria com o Marcelo Eiode. Parabéns, Deus abençoe. Vou colocar aí no grupo para vocês verem. Amém. Como eu te falei, eu ouvi repetidas vezes, ouvi bastante. Agora o pastor Marcelo falou que é parceria, porque ele sempre ouve as mensagens que a gente traz na companhia de Daniel no domingo ou em outro encontro, e ele pega as mensagens, aí ele faz uma letra baseada na mensagem e coloca a música em cima. Mas o talento todo é dele, tá? É que ele tem esse dom de captar e transformar numa letra com métrica musical e tudo. Não é fraco, não.
Parabéns, pastor Marcelo, é isso aí. O dom tá aí, você está pondo ele para rodar. É isso mesmo. Isso é dar fruto, né? Agora, se a gente lembrar do cego Bartimeu, então, né? Ele chama Jesus do quê? De filho de Davi, né? E aí nós fomos atrás, mas por que ele chamou de filho de Davi? E aí nós vamos lembrar que lá né, no Antigo Testamento, nos profetas, Isaías e, se eu não me engano, Zacarias também, eles falam, né, que o Messias seria do tronco de Jessé, que é pai de Davi, e que seria também da raiz de Davi. Então, por isso que o Messias ele é atrelado, né, a ser herdeiro de Davi. Lógico, né? O pastor Marcelo colocou muito bem. Jesus ele precisou vir em forma humana, né, sendo filho de José e de Maria. Precisou passar por esse caminho. Mas José, pai de Jesus, era descendente de Davi, né? Então, por isso Jesus é descendente de Davi. Agora, na eternidade, sempre foi Senhor sobre Davi. Sempre foi, né? Ele sempre existiu na eternidade. E Davi, é boa. E Davi, como não era pequeno no reino de Deus, ele enxergava as coisas, né? Ele enxergava a realidade do reino. Ele enxergou muito bem isso, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Ele se dirigiu a Jesus muito antes de Jesus vir de fato à Terra, né? Então é isso. Eu sei que é confuso, né? É um pouco de volta para o futuro, mas é isso. Jesus tem a raiz de Davi, porque os pais dele, né? O José, né? Especificamente José, era descendente de Davi. E por quê? Porque precisava cumprir as escrituras. As escrituras diziam que o Messias seria filho de Davi, né? Não diretamente, mas herdeiro de Davi. E Jesus cumpriu plenamente toda a escritura. É isso. Perfeito, perfeito, mestre e pastor Marcelo. Realmente fica mais fácil ali com a analogia, né? Fica bem mais. Eu li isso aqui várias vezes e sempre eu dou uma enganchada ali, né? Eu já não. Eu tenho essa facilidade para enganchar, mas nisso aqui eu engancho mais ainda, né? Mas, ficou bem mais claro agora. Vamos para a próxima narrativa, advertência contra os escribas. A advertência contra os escribas, essa narrativa, né, ela está em Marcos 12, de 38 a 40, Mateus 23, de 1 a 7 e Lucas 20, de 45 a 47. Eu vou ler o Mateus completo aqui também, aqui na Bíblia, né? Sugiro que vocês também, é bem pequenininho aqui, né? Então, Marcos 12, 38 a 40. E, ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severo. Então, aqui, né, tem algumas diferenças notáveis. Mateus, ele apresenta a versão mais extensa, né? Então, ele aprofunda um pouquinho mais, incluindo até a instrução para obedecer aos mestres da lei, mas não imitar suas ações, né? Ele comenta ali, né, de obedecer aos mestres da lei, mas não imitar as ações deles, né? Que está em Mateus 23, 2 a 3. É, apenas Mateus menciona, né, os filactérios, não sei se a pronúncia é essa, né, bem largos. Eu não cheguei a pesquisar, eu ia pesquisar, acabei não lembrando.
e as franjas de suas vestes bem longas. Então tem aqui, ó, tudo que fazem é para serem vistos pelos homens, né? Falando dos mestres da lei ali, né? Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, né? Dos assentos mais importantes nas sinagogas. É os que eles gostam de aparecer, né? Vamos assim dizer com as palavras de hoje em dia. Então a gente deve obedecer, mas não imitar, né? Porque eram os mestres da lei, tinham entendimento da lei, né? Marcos e Lucas são mais concisos e focam na mesma crítica principal, que é justamente essa, né? Que a gente está comentando aqui, de não imitar as ações deles, né? Mas sim obedecer. Mateus continua com a série de ais contra os fariseus nos seus versículos seguintes, né? Então, em Mateus 23, 13 a 36, ele comenta mais sobre alguns ais que Jesus falou ali. Depois, né, a gente vai falar mais para frente sobre esses pontos, né? Marcos e Lucas mencionam explicitamente que os mestres da lei devoram as casas das viúvas, como a gente viu aqui em Marcos. Detalhe ausente na passagem de Mateus. Mateus não tem essa questão, né? Essa colocação que eles devoram as casas da viúva, né? Então aqui, ó, em Lucas também, né? Eles devoram as casas viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Então, essa daqui é a narrativa da advertência contra os escribas, né? E deixo a palavra aqui com o pastor Marcelo, o mestre Panza. Podem ficar à vontade. O mestre Panza, graças a Deus, entre nós, a gente não percebe, né? Graças a Deus, a companhia de Daniel tem empresários, tem gente, né? Uma formação bem bacana, uma formação bem bacana, mas graças a Deus eu não vejo orgulho por parte de ninguém, né? Graças a Deus, né? A gente percebe sempre aí estes aí nos motivando a fazer, a participar, a estar presente. Graças a Deus a gente não vê isso, né? Mas a gente sabe que realmente existem, né? Existem pessoas realmente que vivem através disto, né? Não é o caso dos YouTubers, né? Que os caras vivem à base disso, né? De se mostrar, de querer aparecer, de fazer tantas coisas mais, né? Graças a Deus a gente começou bem, né? A companhia ela começou muito bem, né? A companhia ela começa com muita humildade, né? A gente tem gente que já viajou esses países afora, mas a gente vê todos de igual para igual, né? Eu gosto do jeito que a Flavinha fala. Flavinha é muito despojada assim nas palavras dela, né? Ela é muito brincalhona, tem uma formação maravilhosa, né? Forma pessoas para serem melhores em todos os segmentos, né? Então, quando a gente está junto, a gente dá umas risadas bem legal, né? Ela anda descalça, ela dá os pulos dela, né? Eu acho legal toda essa humildade, né? Não tem essa questão de orgulho, né? Mas a gente sabe que, assim, o ministério, quando começa a bombar, seja ele apostólico, profético, seja evangelística, o mestral, né? Quando o ministério começa a estourar, a explodir mesmo, a gente tem que controlar a nossa, né? A nossa alma, para que realmente ela não se engrandeça, né? Nesse engrandecimento, a gente acaba se perdendo, né? Porque realmente, eu vim de um ministério, nós chegamos, assim, num ápice de 500 membros, né? E eu, assim, eu fui muito paparicado, né, nesse tipo de ministério, né? Eu, como pastor, eu era o pastor do povo, você entendeu? Eu era o pastor que estava desde a boca do sapo até, né, a boca do sapo lá, né, é uma baixada do sapo, né? Baixada do sapo era um lugar, assim, na beira do rio, gente. Estava eu lá na beira do rio, junto com os irmãos, comendo churrasco, né, pregando, louvando. Estava eu lá no barranco lá, né? E
eu fui assim muito paparicado nesse sentido. Eu era o pastor. Sabe, ô Juliano Panza? Eu era o pastor. Ué, ué, Robert, Robert. Eu era o pastor, você entendeu? Boa noite para quem está chegando aí. Deus abençoe quem está chegando com a gente aí, viu? Prazer ver você, viu? Deus abençoe. Então eu era o pastor da galera. Ô, Alex, pensa num cara que fazia umas bagunças no meio da Baixada do Sapo, era eu, tá? E o pessoal fazia questão de me convidar porque realmente a gente não tinha orgulho nenhum nesse sentido, né? Então quando a gente migra para Koinonia, depois vira Companhia de Daniel, a gente tem um pouco assim eu em particular, tô falando de mim, né? Falando de mim. Sabe que todo aquele orgulho de pavão, pastor pavão, tal, de aparecer, era eu, era eu, tá? De repente a gente vai para a companhia. O pastor, ele tem a posição dele, a postura dele, ele tem o papel dele. Sim, sim, mas o pastor, ele não é aquele cara que está em evidência no ministério apostólico. Você entendeu? No ministério apostólico, o pastor, ele está lá. Você entendeu? Mas é o ministério apostólico, profético, né? E, e isso é um aprendizado para mim, né? Que estava sempre acostumado com toda aquela pompa, aqueles convites. Não tinha um final de semana que eu e minha esposa não estava na casa de alguém lá, sendo convidado e disputado a tapa. Não, a gente quer o pastor Marcelo. O pastor Marcelo a gente quer. Então era mais ou menos assim, né? Isso me enchia, né? Isso me enchia de algumas coisas, né? Até que realmente eu comecei a dar uma esvaziada. Você entendeu? Porque realmente o negócio não era daquele jeito, né? Eu me sentia muito bem, o meu ego se sentia muito bem daquele jeito, né? Aí eu começo a ser quebrado, ó, ó, quebrado, a espada passando para lá e para cá. Hein, Karina? Tome daqui, tome dali, tome daqui, tome dali, e só tomando, né? Mas é isso, gente, tá? Quem está no ministério precisa estar vacinado contra isso, porque quando o negócio começa a crescer, realmente cresce junto com o nosso orgulho, com o nosso ego. E o tombo é ali na frente. Deus abençoe vocês. Amém. Olha, o pastor Marcelo larga as pérolas, né? Essa do sapo foi boa demais, viu? Olha, eu quero falar sobre essa narrativa apenas o seguinte, né? O que acontecia? Esses líderes aqui, esses escribas, eles usurpavam o povo. Então, assim, eles exigiam ofertas, mas as ofertas eles pegavam só para eles, entende? Então, eles usavam roupas caras, comiam super bem, viviam bem. Eles, enquanto que o povo estava lá passando necessidade, só que eles pegavam essas ofertas dizendo que as ofertas eram para Deus, mas na verdade eles pegavam para eles, né? Então, quando o Senhor fala que eles devoravam a casa das viúvas, era exatamente nesse sentido. Então, você imagine, né, que viúva naquela época raramente tinha uma herança. Normalmente as viúvas elas eram desamparadas, né, numa sociedade extremamente patriarcal, machista. Então, as mulheres elas não tinham muita condição de produzir, né? E as viúvas então elas tinham sempre muito pouco e consequentemente elas eram muito elas não tinham muita defesa, né? Então elas caíam facilmente na conversa dessa liderança religiosa. Então elas eram vulneráveis. Então com isso elas ofertavam, né? Daqui a pouco nós vamos ver sobre a oferta da viúva pobre. Jesus vai falar sobre essa oferta da viúva pobre. E esses caras, eles tinham a coragem, né? A falta de temor, a falta de zelo, a falta de amor de usurpar justamente pessoas que estavam numa situação de muita vulnerabilidade. E eles extorquiam elas, né? Se elas podiam dar, se elas precisavam dar 10, eles iam lá e tiravam 30, 40, 50. E pior, pegavam isso, não era para oferta do templo, não era para uma oferta de algo idealista, não, era para eles usarem mesmo para comprar uma roupa melhor, uma comida melhor, uma casa melhor. Então Jesus fala, né, que esses daí vão ter um juízo muito severo, muito severo. E daí, assim, só para a gente refletir, hoje isso ainda acontece, acontece aos montes, infelizmente, né? Muitas igrejas, né?
tanto igrejas pastorais como outro tipo de igreja, com outro tipo de liderança, acontece ainda aos montes, infelizmente. E ainda mais hoje, né, em que se tornou praticamente um negócio. Muita gente transformando igreja em negócio. Eu nunca vi esses tempos atrás eu soube de uma igreja que tinha sido vendida como se fosse uma franquia. Virou um negócio, entende? Então, assim, a falta de temor e a falta de amor, ela se espalhou pelo coração das pessoas. Infelizmente, não é só uma questão que acontecia lá, né, com os escribas, mas continua acontecendo até hoje. Meus queridos, eu vou pedir licença para vocês. Eu já tinha avisado aqui o mestre Alex. Eu preciso sair um pouco mais cedo, porque eu vou encarar uma viagem agora à noite e vou embarcar já na sequência. Então, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor abençoe a conclusão aí da aula de hoje. Alex, se você entender que tem que terminar no capítulo 12 e continuar no 13 semana que vem, fique à vontade, tá? Pastor Marcelo, mesma coisa. O que vocês acharem que ficar melhor, façam. Eu peço que o Senhor os abençoe. Agradeço por essa noite que vocês estiveram juntos aqui conosco e que possamos nos encontrar no final de semana em Campinas. Tá joia? Shalom, Ô, shalom, meus amigo, queridos. ô Juliano, Oi, oi. aproveitando, vou orar por você, tá bom? Amém. Tá bom? Tá vindo para cá, né? Isso, vou para Sorocaba primeiro e depois Campinas. Tá bom, vamos orar, gente, tá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, colocamos a vida do Juliano, da Sarina, dos filhos, Senhor, diante do Senhor, sob os seus cuidados, os cuidados dos teus anjos, Senhor, que ele, Senhor Deus, ele saia bem da casa dele, Senhor Deus, chegue bem e faça tudo aquilo que o Senhor já previu para ele fazer nesse deslocamento, neste final de semana, que ele seja cheio, Senhor Deus, da tua proteção, do teu direcionamento, da tua proteção. Senhor, assim os anjos estejam com ele, guarde, proteja. Senhor, supre toda a necessidade que ele tiver, Senhor. Prepara o melhor para ele nesse deslocamento, nessa estadia por Sorocaba, por Campinas, por São Paulo. Seja feita a tua vontade na vida dele e da família dele, Pai. Assim nós blindamos ele com o teu sangue, Jesus, e declaramos a tua armadura sobre a família dele, sobre ele, para a tua honra, para a tua glória, Pai. Que seja uma viagem de muitos aprendizados, Senhor Deus, e de muita manifestação espiritual. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus é contigo. Amém, meus queridos. Gratidão. Deus abençoe vocês também. Amém, mestre. Boa viagem, fique com Deus. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Só que né, enquanto o mestre Panza estava comentando, eu fui procurar o que é filactério, né? Que ele comenta na Bíblia. Era como se fosse esse um estojozinho que ele ficava aqui, né, na testa, que né, um estojo de couro onde guarda as tiras de pergaminho e que estão escritos 4 trechos de escritura. Eu nunca tinha visto esse aqui. Né, lei de perto dos olhos do coração, né? Coloca uma caixinha no braço, parece que também a gente poderia colocar no braço ali, né? Para que fique próximo ao do coração, enrola sim uma das tiras na mão esquerda e a outra caixinha na testa, entre os olhos como frontal. É interessante, né? E aqui tá algumas passagens bíblicas, né? Depois eu posso até mandar lá no grupo, tá? Eu vou pesquisar mais e mando lá. Vou dar uma explorada melhor e mando lá no grupo. E a última narrativa aqui do capítulo 12 é a oferta da viúva, né? Também bem conhecida, né? Essa narrativa. E vamos lá para a leitura dela, né? Ela está em Marcos 12, 41 a 44 e também em Lucas 21, de 1 a 4, né? Já ela não, né, não tem essa narrativa em Mateus, tá? Já é uma primeira diferença notável. Ela não tem em Mateus. Então vamos ler Marcos 12, 41 a 44. A oferta da viúva. Sentado diante da caixa de ofertas,
Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, essa é a narrativa, né, da viúva na visão de Marcos, né? E aqui tem algumas diferenças notáveis, né? Marcos apresenta uma descrição mais detalhada da cena, então Lucas ele é mais centrado ali, vamos assim dizer. Menciona que Jesus sentou-se em frente ao lugar onde colocava as contribuições, né? Como a gente começou lendo, né? Jesus sentou em frente ao lugar onde era colocadas as contribuições. Marcos também, né, menciona explicitamente que muitos ricos lançavam ali grandes quantias. A gente leu, né, que muitos ricos depositavam quantias grandes ali. Já Lucas, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Ele não fala que eram quantias grandes ali, né? Ele fala que colocando contribuições, né, em Lucas. Marcos, ele especifica que Jesus chamou os seus discípulos para observar a viúva, enquanto Lucas não menciona isso, né? Como a gente leu, chamando a si os seus discípulos. Tem uma parte aqui que ele chamou os discípulos e falou, né? Que a viúva, né, deu uma oferta maior do que qualquer outra. E, e a mensagem central aqui de ambos os evangelhos é a mesma, né? Idêntica, que foca na viúva que ela deu mais do que todos ali, né? Porque ela deu o que tinha. Os outros estavam dando ali porque era o que estava sobrando, né? Então essa é a reflexão que fica sobre essa narrativa da oferta da viúva, né? Ela deu tudo o que tinha. Então aqui eu deixo a palavra com o pastor Marcelo. E, Sim. bom, Sobre a pescaria, aí, quando você quiser pescar com o seu Ulisses, a gente marca com ele. vamos marcar. A gente comentou um tempo atrás, né? Eu falei, agora ele lembrou do É, sapo. Agora, eu vou- é verdade. Eu imagino como você e o seu Ulisses vão pescar. de Os dois vão de calça jeans. social. Os dois vão de pescar de social, eu acredito em camisa. Vai ser um barato pescar com vocês assim, viu? Querido, sobre essa passagem, você terminou, né, na leitura anterior, né, os mestres da lei que realmente entravam nas casas das viúvas e acabavam por saqueá-las, né? Extorquí-las, tirar o que não tinha, né? A grande verdade é essa, né? A grande verdade é essa. Aí eu me lembrei agora também que num passado que não é muito presente na vida de vocês, as pessoas, né, sabiam das necessidades dos outros, passavam com peruas assim, com combis, vendendo cestas básicas, né? É uma coisa incrível isso, gente. Parece uma história de livro, né? A pessoa já estava ferrada, sem dinheiro para comprar comida. Aí passava o cara vendendo uma cesta básica. Você podia pagar em 10 prestações, que no final você tinha pagado 10 cestas básicas. A pessoa já estava arruinada da vida, você entendeu? E aparecia esse cara vendendo as cestas básicas. Aí você fala, cara, o negócio já estava feio, ficou pior. Né? A pessoa já não tinha dinheiro para comprar comida e comprava uma cesta básica à prestação. Consumia toda a cesta e ficava devendo ainda alguns meses para frente, né? E a gente fala desses mestres, né? E a gente chega aqui na viúva, né? E chega, misturou a riqueza e a pobreza, né? Os ricos e os pobres ofertavam nos mesmos lugares, né?
Quem sabe esses ricos que a Bíblia cita nessa passagem que você falou agora, quem sabe eram justamente os mestres da lei, saqueadores das casas das viúvas e dos pobres, né? Pode ser que sim, né? E pode ser que uma destas viúvas restou para elas apenas as moedas e a fé em Deus de ofertar aquelas, né? E os mestres da lei, que posso talvez colocar nesta passagem que você deu, que extorquia o dinheiro das viúvas, ia lá e se mostrava a quantidade de dinheiro que dava, né? Então, queridos, mais uma vez, Deus ele não olha a aparência e a quantidade. Deus olha realmente o coração e a qualidade do que você vai ofertar, né? Como nós falamos esses dias, tem R$ 5 para ofertar e o outro tem 500 mil. Cara, qual é a intenção do coração? Né? O que está no seu coração ao ofertar? Querer aparecer para os outros? Porque a gente que já tem uma caminhada, a gente viu muita gente dando muito dinheiro, mas qual a finalidade de dar muito dinheiro? Talvez comprar um lugarzinho lá no céu maior? Não tem como fazer isso, né? Eu acredito que se tivesse como. E pasmem, né, gente? Teve lugares aí que estava vendendo um lugarzinho no céu e teve gente que comprou, gente. Eu não consigo acreditar num barato desse. Hein, Karina? Você já pensou, Karina? Uma pessoa falar para você, Karina, vou te vender um terreninho no céu, hein? Do ladinho da casa de Deus, hein? Vou te vender por R$ 100.000. E a Karina desesperada, desesperada. A Karina vai lá, faz um empréstimo de R$ 100.000. Vai pagar 1 milhão no final das contas, né? E no final das contas, Karina, não tem terreno comprado no céu, Karina. Pelo amor de Deus, né? Então, o que Deus está vendo de cada um de nós é o coração, é a sua atitude, a sua sinceridade, né? A tua motivação, o que está motivando você a dar 50 mil e a outra dar R$ 5? E, na verdade, a gente acaba fazendo muita obra morta, porque fazemos por nossa conta própria, às vezes querendo aparecer, né? Então, quem está justificado dessa história? Aquele que pegava as notas de dólar e ficava abanando assim, ó, para todo mundo ver, tio, estou aqui dando, pai, tá aqui, olha aqui, estou, olha o tanto, e a outra com as moedinhas na mão aqui assim, né? Então, as motivações é que realmente vai recompensar e trazer a resposta que a pessoa precisa. E é isso. Tá? A motivação do nosso coração é que conta mais que o valor que você possa pensar em dar ou devolver, né? Entra também aquela questão daquelas pessoas no começo da igreja primitiva que realmente, né, tava uma febre de todo mundo vender as coisas e, né, às vezes acontece umas febres, é que nem o morango do amor, é uma febre, né? Morango do amor, tal. Nossa, foi uma febre. Eu quero morango do amor para lá, morango do amor para cá. Eu quero morango do amor, né? Passou a febre, né? Aquela febre de vender as propriedades, depositar aos pés dos apóstolos. Muitos deram de coração. Ananias e Safira se lascaram, porque a motivação do coração deles estava completamente errada. Então, acharam que seriam justificados, mas foram enterrados. A motivação errada nos leva para o cemitério, para o enterro. É obra morta, tem que ser enterrada. Então, assim, a sua motivação conta muito, tá? A motivação pela qual você está fazendo as coisas. E aquela viúva sai justificada das moedinhas que ela lançou ali no gasofilácio. Que sejamos nós justificados, amados. Deus abençoe, queridos. Amém. Excelente, pastor Marcelo. Enquanto o pastor Marcelo estava explicando aqui, né, e comentando, eu fui dar uma pesquisada aqui, ó, na parte que a gente falou aqui, que a viúva, ela foi lá e lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante na minha versão, né? Eu fui ver o que é quadrante, né? E quadrante é uma moeda romana de cobre ou bronze que valia 2 leptons e 1/4 de assário, moeda romana, né?
e cita justamente que foi comentado em Marcos. E aqui piorou, né? Eu falei, mas o que que é lepton, né? E eu fui pesquisar o que é lepton. Lepton é uma moeda judaica de cobre, né, o bronze, que trata-se da moeda menos valiosa na Palestina no século I. Equivalia a metade de um quadrante, né? Realmente ele comentou lá que foram duas, né? Que formavam o quadrante. A moeda romana menos valiosa, ou dividido por 128 de um denário. Denário é aquela moeda do César que a gente mostrou, né? Ou ainda 6 minutos de trabalho. Então, essa moeda valia 6 minutos de trabalho, né? Foram 12 minutos de trabalho, que é citada ali, né? Justamente na oferta da viúva. Né? Só para curiosidade, né? Entendimento um pouquinho ali do valor ali, né? Não importava o valor, né? Importava foi o gesto ali, né? Ela doou muito mais do que milhares ali de pessoas ali, né? Então era só mais uma curiosidade, tá? Por isso até eu abri uma página aqui, né? Vocês viram que eu abri uma página ali, eu estava procurando aqui. Então era isso. E aqui, eles falando aí que daqui a pouco tem mais, né? Mas eu acho que, Pastor Marcelo, aqui são os três ali, né? A imagem dos três, de Marcos, Mateus e Lucas. Pastor Marcelo, acho que a gente poderia deixar para a próxima quarta, né? Para a gente começar o capítulo 13, né? Senão vai ficar muita coisa, né? Já é 9h22. Eu acho show de bola, viu? Eu acho bacana, tá bom? A gente fez bem legal tudo que tínhamos que fazer. Eu queria só compartilhar uma tela com vocês rapidinho, posso? Pode ficar à vontade, pastor. Vou até Eu estou parar aqui autorizado então. para. Karina, eu estou autorizado para fazer isso. Eu queria só mostrar a música e como está ficando a nossa coreografia, tá? Lá com a música. É Rapidex, tá? Deixa eu tentar ver se consigo aqui, peraí. Deixa eu ver, para compartilhar, deixa eu ver se eu vou acertar. Somente conteúdo, tá? Ombro, lado a lado, compartilhar som, tá? Beleza. Ótimo. Estão vendo essa tela aqui? Estão vendo esses meninos aqui todos preparados para dançar? Tá carregando ainda, pastor. Tá Agora carregando? Tá. sim. Agora sim. Apareceu? Apareceu. Ó, vou soltar só para vocês ouvirem, para ver como é que tá ficando, tá? É o comecinho só, tá bom? A Jesus seguia Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Grite como Bartimeu gritou, clama a Deus como ele clamou. Não deixe ninguém, nenhuma situação de calar. Coloque-se de pé, tenha fé, se desprenda da capa que... Então tá, deixa eu só parar o compartilhamento. Uau, então tá ficando desse jeito. Eu achei bem legal, né? Eu compartilhei com uma aluna, eu queria, ela era bailarina, né? A minha aluna, né? Eu falei para ela, você poderia fazer uma coreografia para a minha música? Ela pegou, apresentou para a professora de dança dela, a professora botou todo mundo para dançar, né? Até o final de semana deve estar pronta a coreografia para a música. Então ficou bem legal, queria ter compartilhado, agradeço. Que Deus abençoe vocês. Tá, mestre Alex, parabéns. Panza, Deus abençoe a viagem. Karina, Juliano. Eu não sei o nome da irmã, tá escrito iPhone, eu não sei o nome da irmã, perdoe-me, tá? Deus abençoe vocês. Alex, suas É considerações a finais. Elaine. Qual que é? Elaine. É a Elaine que vai estar com a gente domingo, é isso? Sim, ela. Ótimo, a gente está falando, quem será essa Elaine que está vindo, né? Então, graças a Deus, Deus abençoe, seja bem-vinda, tá bom? Prazer, vai ser um prazer compartilhar com você o final de semana, conosco todos. Vai ter muito trabalho, né, Karina, para todos nós, né? Oh, vai. Alex Com também, tá certeza, estamos lá prontos para isso. isso, a Elaine vai Ela gostar é, também. é cunhada, né, da Thaís. Ah, ótimo, que bênção, está inserida no contexto já, parabéns, tá? Mestre Alex, da minha parte, Deus abençoe você e as suas considerações, por favor. Amém. Da minha parte aqui também é só agradecer, né? O pastor Marcelo, o mestre Panzo e a todos aqui, né? Seja bem-vinda, né? Também eu fiquei fazendo a mesma pergunta, né? Quem é ela, né? E, e é isso, né? Espero que
né, a gente tenha conseguido aprender um pouquinho mais, né? Cada encontro desse a gente aprende mais, né? É uma pesquisa, é uma palavra ali que a gente não entendia direito, né? É o de volta para o futuro ali que a gente agora está entendendo um pouco melhor, que realmente eu confesso que é meio confuso, né? Mas, mas cada dia que passa, né, a gente está aprendendo e aprendendo mais da palavra, né? E da minha parte seria isso. Eu gostaria de pedir para o pastor Marcelo, que eu acho bem interessante as orações dele ali. Eu gostaria, se pudesse, pastor Marcelo, fazer a oração final para a gente encerrar esse momento, né, de hoje. Amém. Queridos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas nas tuas mãos, agradecendo pelo compartilhamento da tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, guarda-nos como a menina dos teus olhos, Senhor. Proteja nós, os nossos filhos, nossos cônjuges, Senhor. Prepara-nos, Senhor Deus, para uma noite, Senhor, de descanso renovadora, abençoada. Dá-nos sonhos e visões, Senhor. E se porventura nos permitir acordarmos amanhã, Senhor, que venhamos acordar para vencermos, Pai. Se porventura o Senhor na madrugada chamar a gente para morar contigo, Senhor, estamos aí para isto também, Pai. Nós te agradecemos, entregando nossas vidas nas tuas mãos, porque no Senhor está a nossa confiança. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe vocês. Forte abraço, turma. Amém. Shalom, shalom, pessoal. Boa noite.